corpo, depois a alma, e em seguida os relacionamentos. Já foram trabalhadas diversas áreas da sua vida, mas agora a capacitação é outra. Agora é o Espírito. Não é mais apenas sobre disciplina, é sobre poder. Não é apenas sobre cura, é sobre unção. Não é apenas sobre crescimento, é sobre capacitação sobrenatural. Agora o Espírito Santo prepara você, ampliando a sua visão, fortalecendo a sua fé e rompendo os seus limites. Você receberá hoje o poder e os dons de Deus para cumprir o propósito que o Senhor tem estabelecido na sua vida. Você não pertence a uma sociedade fria e pragmática que deixou para trás uma cultura viva. Você faz parte do reino onde o Espírito está vivo. Hoje estarão preparados por dentro e aptos a avançarem por fora. Fique agora com a última mensagem da série Preparando o Espírito com o Espírito Santo. Hoje. Amém? Diga comigo, tem avivamento aqui. Fala assim, tem fogo do céu na minha vida. E eu vou compartilhar. Fala, eu vou compartilhar. Amém? Vamos um pouquinho juntos para a palavra. É muito bom ficar dando boa notícia. Já é 9h20, eu não estou nem aí, eu vou continuar. Vocês estão comigo aqui? Vamos lá, sabe por que eu quero continuar? Porque hoje eu quero falar do melhor amigo que eu já encontrei na minha vida. Eu quero falar daquilo de mais precioso que alguém poderia receber. Eu quero falar daquele que é a vida de Deus em nós. Eu quero falar com você a respeito do nosso amigo Espírito Santo. Nós vamos encerrar esse mês agora, falando sobre aquilo de mais precioso que existe na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar para você. O que existe de mais precioso na sua vida não é o que você possui, mas é o que possui você. E o que possui você é o Espírito de Deus. E nós vamos entender Ele, nós vamos desfrutar dEle, nós vamos pedir que Ele aumente a sua presença nessa noite. Que todo cansaço da sua mente, o seu esgotamento mental, eu sei que você está se esforçando para prestar atenção em tudo, mas receba aí no seu lugar renovo do Espírito. Eu tenho certeza que Ele quer que você ouça a respeito dEle. Então eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso, sobre nós estarmos preparados nesse ano de avanço, debaixo da unção, debaixo da verdade, do entendimento de quem o Espírito Santo é. E eu desafio você agora, enquanto eu for citando os versículos, fazendo essas leituras, você anote, para que você possa na sua casa depois fazer um estudo a respeito do Espírito Santo, porque ele não cabe numa pregação, ele não cabe numa série de mensagens, é infinito conhecimento a respeito dele, mas eu vou me esforçar aqui. Vocês estão comigo? Tem paciência aí? Fome pelo Espírito? Sim? Então vamos lá, eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 9, você pode acompanhar no telão ou abrir sua Bíblia. Diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos declarar isso juntos nessa noite. Diga: eu
tenho a mente de Cristo. Então vamos lá, eu quero falar com vocês sobre o Espírito Santo. Sobre nós entendermos isso, esse tema, quem Ele é, e que muitas vezes parece algo tão desconhecido, algo que nós não entendemos e às vezes sentimos, às vezes pensamos que é uma sensação no nosso corpo, é um arrepio, é uma presença diferente, Ele é alguma coisa que faz com que a gente tenha uma experiência diferente. Então nós costumamos dizer que uma celebração estava cheia da presença de Deus, quando nós vemos milagres, quando as pessoas são curadas, quando nós sentimos algo diferente. E essa presença de Deus, ela está totalmente relacionada àquilo que o Espírito pode produzir na nossa vida. E eu quero fazer com você hoje, com que a sua mente expanda, a ponto de você compreender o Espírito da maneira que Ele é, não da maneira que você acha que Ele é. Porque quando Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Corinto, ele traz várias características de coisas que somente o Espírito pode fazer. Paulo começa dizendo que somente o Espírito tem conhecimento das coisas de Deus. Você não compreende nada na sua vida de Deus sem que o Espírito te revele. Então quando você lê uma palavra, quando você escuta uma pregação, quando você tem uma experiência com Deus e percebe que Deus está falando com você, você está fazendo isso através do Espírito Santo que está na sua vida. Então quem aqui, vamos lá, quem aqui está conhecendo mais a Deus? Com os dias você tem se relacionado mais, você tem entendido mais, você faz isso a partir do Espírito de Deus. Você não faz isso por uma força incomum, você faz isso por algo, por alguém que tem um nome. Então o Espírito Santo também nos dá entendimento daquilo que recebemos de graça. Ele nos dá capacidade para ensinar, Ele nos dá discernimento do que é espiritual, e Ele produz em nós a mente de Cristo. Então quando nós falamos do Espírito, nós estamos falando de algo que é totalmente Deus. E você precisa entender isso, o Espírito Santo é Deus. Ele não é uma parte de Deus, Ele não é um braço de Deus, Ele não é uma atuação de Deus, Ele é Deus. Diga comigo, Ele é Deus. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos falando de alguém, de algo, de uma pessoa que é Deus também. Assim como Cristo era em forma de filho, o Espírito Santo é Deus em forma de Espírito. Porque se você prestar atenção na Bíblia, quem está se esforçando para ler a Bíblia esse ano aí? Vamos lá, não perde a motivação, continua tentando, vai dar certo. Você vai ler toda a Bíblia esse ano, amém? De Gênesis a Apocalipse, e vai ler outros livros também, é ano da gente ler muito. Quando você pega a Bíblia, você vê os atributos de Deus. E os atributos de Deus são caracterizados pela sua onisciência. Ou seja, Deus tem conhecimento sobre todas as coisas. Amém? Você concorda comigo? Deus sabe tudo. E quando você vê o Espírito Santo, você vê que o Espírito Santo também sabe de tudo. Ele também sabe todas as coisas, todas as respostas que você precisa, todo o futuro que você está tentando criar. O Espírito Santo tem conhecimento sobre todas as coisas. Você vê que Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, e o Espírito do Senhor também. A Bíblia diz que em Gênesis Ele pairava sobre a face das águas. Mas se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver o Espírito trazendo visitações a muitas pessoas de muitas maneiras. Mas quando você vai para o Novo Testamento, você vai ver que o Espírito Santo, ele não faz mais uma visita, ele faz uma habitação. E ele passa a habitar dentro de mim e dentro de você. Então ele está presente em todos os lugares. Quer ver? Salmo 139, a partir do verso 7, o salmista escreve: para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Então o Espírito Santo, ele está em todos os lugares. Diga comigo, o Espírito Santo está em todos os lugares.
Ele está em você porque Ele não te deixa, Ele compartilha a presença de Deus sobre a sua vida. E Ele também tem todo o poder. Ele é onipotente assim como Deus. Ele está falando a respeito de alguém que tem poder para fazer tudo. Então Ele sabe de tudo. Ele está em todos os lugares. E Ele tem poder para fazer todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus ensinava pelo poder do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito trazia unção, autoridade para que as pessoas tivessem revelação. Então todo o poder que existe na nossa vida existe através do Espírito Santo. E de tempos em tempos eu quero parar e falar assim: Espírito Santo, Tu é maravilhoso. Porque eu e você precisamos entender que Deus não é um Senhor brabo que está sentado num trono. Deus também é um Espírito que decidiu descer e viver uma vida na terra através dos seus filhos. Então Deus não é alguém que está sentado no trono para dar uma ordem. Toda a ordem já foi dada. E a ordem que Ele deu inclui você, para que você viva toda a sua vontade aqui na terra, através do Espírito que está sobre a sua vida, o Espírito que está habitando em você. Então quando nós falamos dele, nós precisamos entender quem Ele é. Ele é a nova vida em Deus. A família que nasceu hoje de novo, vocês que se batizaram hoje de novo, vocês fizeram isso por causa do Espírito Santo. João capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim: respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então até a nossa nova vida, a nossa nova mentalidade, quem aqui, vamos lá, depois que se batizou, quem aqui já é batizado? Deixa eu ver. Se batizou nas águas, olha que coisa linda. Depois que você se batizou, você foi melhorando um pouquinho, não foi? Um pouquinho, quem melhorou um pouquinho? Quem melhorou muitão? E não é arrogância, é verdade. Quem melhorou muitão aí? Está bem melhor, família melhor, vida melhor, mentalidade melhor. Você se tornou uma pessoa melhor, porque o Espírito começou a gerar em você uma nova vida. Romanos capítulo 8. Gente, eu amo a Bíblia. Verso 13 ao 16 diz assim: pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então eu quero que você preste atenção nisso, gente, porque isso é um erro muito comum de nós estarmos cometendo durante a nossa jornada cristã, de nós entregarmos a atuação ou reconhecermos a atuação do Espírito somente numa manifestação de dons. Então é maravilhoso profetizar, é maravilhoso ter palavras de conhecimento, que nessa noite essas unções recaiam sobre a nossa vida aqui. É maravilhoso orar em línguas. Quem ama orar em línguas aqui? Eu quero te falar, ora na tua casa também, ora no teu carro também. O dom, o Espírito compartilhou com você, então usa ele, tá? Não fica com vergonha, não pense que é religiosidade. Está liberado orar em línguas. Só numa conversa com alguém não fica orando em línguas, para que a pessoa possa conversar contigo também, tá bom? Mas está liberado, diga comigo, está liberado. E nós muitas vezes temos levado o Espírito somente a essas manifestações, e essas manifestações pertencem a Ele, mas elas não são a definição total de quem Ele é. Nós precisamos entender que existe vida nova para mim e para você todos os dias. Existe um pão novo dos céus, existe graça, existe misericórdia para você. Você está autorizado agora a começar a crer que o que aconteceu no seu dia de hoje não vai se repetir amanhã. Amanhã vai ser muito melhor, amanhã vai ser muito mais abençoado, amanhã você vai viver coisas extraordinárias. Mas quem produz tudo isso na sua vida é o Espírito Santo. É Ele que produz em nós essas coisas, não somos nós que conseguimos promover isso de maneira natural. Paulo termina essa escrita no verso 16 dizendo que o Espírito testemunha ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Gente, você já viu testemunha sem comunicação? Testemunha sem compartilhamento? A Bíblia está nos fazendo um convite
para nós não simplesmente desejarmos as manifestações do Espírito, mas para que nós venhamos a nos relacionar com o Espírito de Deus. Isso é testemunho. Vamos lá, quem é que gosta de ouvir um testemunho? É muito bom, você não fica mais encorajado, fica mais feliz, o que aconteceu na vida da pessoa te abençoa. E quem gosta muito de contar testemunho? Tem uns crentes que as pessoas até nem suportam, porque a vida dele é só testemunho. E glória a Deus por essas pessoas, que a nossa vida seja muito testemunho, porque isso é obra de Deus. E é isso que o Espírito quer fazer comigo e com você. Ele quer testemunhar na nossa vida de que somos filhos de Deus. Então quando você se sente fraco, o Espírito está lá falando para o teu espírito: você não depende da sua força, você tem a força de Deus. Quando você pensa que é o momento de desistir, o Espírito está lá testemunhando para o teu espírito, dizendo: você não nasceu para o fracasso, você não nasceu para a desistência, você é um filho de Deus e você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Quando a enfermidade se levanta sobre a sua vida e a sua alma tenta se abater, o Espírito está lá dizendo que a sua força vem do Senhor. Ele está lá lembrando você de levantar os seus olhos para o monte, de onde vem o seu socorro. Ele está lá dizendo que ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, nenhum mal te acontecerá, porque o Senhor está contigo. Isso é o Espírito de Deus em você. Então você entende isso, que dentro de nós todos os dias existe um testemunho sendo gerado. Quando você tenta se levantar pensando que você não é ninguém, o Espírito Santo está lá para te lembrar que você é um filho de Deus, seu nome está escrito no livro da vida. Em breve Jesus voltará, nós moraremos com Ele na eternidade, reinaremos com Ele, glorificaremos o nome dEle, mas nós pertencemos a Ele. Então o Espírito está em todo o tempo querendo ter um relacionamento comigo e com você. E nós precisamos dar espaço para que esse relacionamento aconteça. Mas é tão ruim quando nós queremos nos relacionar com uma pessoa sem saber quem ela é. Quando nós queremos conversar com alguém sem saber quem a pessoa é, não é esquisito? Então é muito engraçado, às vezes as pessoas vêm falar comigo, pessoas que eu encontro, enfim, nas coisas do dia, nas coisas da vida, e elas não fazem ideia de que eu sou um pastor. E realmente não tem como ver, eu nunca vi um pastor tão bonito quanto eu. A Andressa nem está aqui para falar, é verdade. Então as pessoas começam a conversar comigo coisas normais, mas quando elas descobrem quem eu sou, a conversa muda. Já aconteceu isso com você? Então você está conversando com alguém, você não sabe quem essa pessoa é, mas quando você descobre, o tipo de conversa muda, o relacionamento muda. Eu já estou acostumadíssimo com isso. Quando as pessoas descobrem que a gente é crente, elas param de falar palavrão na nossa volta. Já aconteceu isso contigo? O fulano é crente. Para de falar bagaceirice, para de falar besteira, para de fazer qualquer coisa. Eu estou acostumado a chegar nos ambientes, as pessoas assim: o pastor chegou. E aí para de pecar, como se mudasse alguma coisa, né? Vai para o inferno direto, irmão, na minha presença, sem a minha presença. Se não se arrepender, vai embora mesmo. Mas quando nós entendemos com quem estamos nos relacionando, o nosso nível de conversa muda. O nosso nível de entendimento muda. E quando nós entendemos o que é um relacionamento do Espírito, nós passamos a amar aquilo que somente Ele pode produzir na nossa vida. Então nós perseguimos pastores, nós perseguimos vídeos do YouTube, nós perseguimos livros, nós perseguimos muitas coisas para tentar encontrar a Deus, sendo que o encontro com Deus já está acontecendo dentro de nós, porque o próprio Espírito de Deus está habitando na nossa vida. Então nós precisamos, em primeiro lugar, nos relacionar com aquilo que está dentro, para poder usufruir aquilo que está fora. O Espírito usa pessoas, o Espírito usa ferramentas, o Espírito usa livros, mas o Espírito não quer usar você, Ele quer habitar em você. Ele quer ter um relacionamento com a sua vida. Então 2 Coríntios capítulo 13, verso 14, é a saudação mais conhecida dos assembleianos. Cadê os assembleianos aí? Diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. Os assembleianos sempre levantam a mão, gente. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E quem crê, diga amém. Vocês estão treinados, né? Tudo filho de velho da bleia. Todo mundo tem uma avó da bleia. Quem tem vó da bleia aqui? Parente da bleia, é isso. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós estamos falando que existe uma graça de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Existe um amor de Deus.
mas sobre o Espírito existe comunhão. Diga comigo, comunhão. Não tem como nós vivermos uma vida cristã sem amarmos a comunhão com o Espírito de Deus, que é a própria presença de Deus. Então, quando nós nos relacionamos com as coisas de Deus, em primeiro lugar, nós precisamos nos relacionar com o Espírito de Deus. Então, tem tanta gente que pede coisas para Deus, mas não se relaciona com as coisas que Deus tem para dar. E as coisas que Deus tem para dar, em primeiro lugar, foi o seu único Filho, em salvação pelos nossos pecados. Por causa dele nós somos livres. E a segunda coisa que Deus já nos deu, e é a melhor coisa que nós podemos receber, é o Espírito dele na nossa vida. Então tem tanta gente que ora, mas não muda a vida. Tem tanta gente que lê, mas não entende nada. Tem tanta gente que oferta, mas não colhe, porque está olhando primeiro para o ato e não para aquele que faz você ter o ato, que se chama o Espírito Santo. Então você ora por religiosidade, você tem o seu tempo porque você entende que precisa ter, mas você não faz isso por prazer da comunhão. Sabe, eu sei que isso já aconteceu com vocês. Não tem gente que fala para vocês depois de um tempo de te ver: nossa, como é bom te ver, que saudade que eu estava. Mentira. Não tem umas pessoas que dá vontade de falar mentira. É porque tu nunca me procurou, nunca me mandou mensagem. Eu já fiz isso com muita gente. Nossa, cara, que saudade que eu estava de ti. Nem estava nada. Eu posso confessar meus pecados aqui, não posso? Quem já fez isso aí? Vocês são muito falsos. Que igreja falsa. 2 pessoas levantaram a mão, eu não acredito nisso. Mas muitas vezes nós estamos falando: Deus, eu preciso disso. Deus, eu quero isso. Eu vou fazer propósito, eu vou fazer jejum, eu vou fazer sacrifício. Deus, eu vou fazer o jejum de Daniel. Eu vou comer só mato, se for preciso eu como grama. Se for preciso eu só vou tomar água. Se for preciso nem água eu tomo. Deus, eu quero isso, eu vou fazer isso. E Deus falando assim: não precisa. Se você valorizar o meu Espírito, o Espírito te conduz às atitudes necessárias que você precisa tomar. Deus não se move por sacrifício, Ele sacrificou primeiro. Ele se move pelo sacrifício dEle, porque todos aqueles que reconhecem Cristo como seu Senhor e Salvador, esses serão salvos. Vamos lá, você precisa entender isso. A comunhão com o Espírito Santo é a sua única oportunidade de experimentar as coisas de Deus. Ele não é, e eu vi essa definição do pastor Luciano Subirá, ele não é o step do seu carro, que você nem lembra que tem, só lembra na hora do desespero. Quem aqui de verdade, vocês já mentiram da outra vez, não mente mais agora, tá? Quase nunca lembra de calibrar o step. A gente nunca lembra. Sabe o que eu fiz? Eu sou muito sem vergonha. Eu comprei um compressor elétrico, aí eu deixo no meu carro. Quando precisa encher o pneu, depois eu mando o link do Mercado Livre lá. Eu vou lá e encho. Mas a gente nunca lembra, porque ele está num lugar que a gente não vê. E o Espírito a gente não vê, mas Ele está. Ele está dentro de nós. E Ele não é uma ferramenta para utilizarmos no dia da dor. Ele é a presença de Deus que nos sustenta na alegria, na tristeza, em todas as coisas da nossa vida. Então Ele não é algo que você precisa na urgência, Ele é algo que você precisa para viver. Sem o Espírito de Deus não tem vida. Então você precisa entender que a base do seu sucesso, a prosperidade da sua vida, a realização da sua família, ela está totalmente de acordo com a maneira que você tem se relacionado com o Espírito de Deus. Então nós não utilizamos o Espírito, somos utilizados por Ele, porque é Ele quem guia a nossa vida. O que Romanos 8,14 diz? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então a comunhão com o Espírito, vamos lá, está comigo aqui ainda? Se eu falar que eu vou terminar, eu vou mentir, mas eu vou tentar terminar daqui a pouquinho, tá? Vamos lá. Quando Paulo está escrevendo isso aos romanos, ele está falando sobre uma comunhão com o Espírito, que faz com que Ele guie o nosso caminho. Então a comunhão com o Espírito não é uma mesa que eu sento, mas é o caminhar que eu me disponho a fazer em favor do Senhor. Quando eu me levanto para viver, quando eu me levanto para realizar, quando eu me levanto para ser, eu começo a ser guiado pelo Espírito.
Então eu começo a receber direções, eu começo a receber visões, eu começo a receber entendimento, eu começo a perceber as coisas de forma diferente. Gente, é loucura. Eu tenho certeza que se você já tentou contar para alguém as coisas que você faz para o Senhor e essa pessoa não é cristã, ela não entende. As pessoas não entendem as nossas atitudes, elas não entendem o poder que existe num culto de domingo. Elas não entendem o quanto a gente precisa, o quanto a gente é abençoado servindo na igreja. Cadê os voluntários apaixonados da Ivales aqui? Vamos lá, se você contar para as pessoas falam assim, mas tu serve na igreja de graça. Tu está dedicando elas não conseguem discernir, mas somente quem é guiado pelo Espírito Santo consegue caminhar debaixo da palavra da vontade de Deus. Então você passa a ser aquilo que você nunca imaginou ser. Então o seu lugar de dor se torna um lugar de testemunho. Então a família que antes estava destruída agora passa a ser uma família que fortalece outras famílias. A escassez que você tinha antes na sua vida agora começa a ser resposta para o milagre de outras pessoas. A dependência, a dor, as coisas que você tinha antes. Hoje eu tive uma conversa maravilhosa com o irmão da nossa igreja, que venceu a dependência. Ele está limpo há mais de 3 anos, e ele estava falando para mim assim, pastor, faz tempo que o Espírito tem colocado no meu coração uma vontade de servir os dependentes químicos. Isso é ser guiado pelo Espírito, porque um guia não vem para aquele que está sentado. O guia existe para te guiar por um caminho, para te levar por um lugar, para desfrutar do que acontece nesse lugar. Então se você anda com guia, você descobre tudo o que acontece ali, você descobre o porquê acontece, o motivo daquilo existir, e esse é o Espírito de Deus em nós. Então quando temos o Espírito Santo, nós passamos a ser pessoas santas, o nosso caminho passa a ser santo, a sua mente passa a ser santificada. Então você não consegue mais pecar, porque agora existe santidade de Deus em você. E eu já tentei fazer isso muito na minha vida. No início da minha conversão, eu pensava assim, não, eu estou indo na igreja, mas bem, eu posso continuar fazendo as outras coisas. E quando eu tentava, não tinha como, porque agora existia um guia dentro da minha vida. Existia um guia dentro do meu coração que conseguia me dizer, isso aqui não te pertence mais. Então eu me lembro que quando eu me converti, eu tentava ir para as festas e era uma droga. Quem passou por isso aí? Tenta sair, tenta estar com os meus amigos, não tem como. Porque agora o guia que está dentro de você, ele está falando assim, tu pegou a rota errada, esse não é mais o teu caminho. Então você até tenta continuar uma vida de mentira, mas quando você mente, você se arrepende na hora, porque o guia está falando assim, não, esse não é o caminho da verdade e da justiça. Então você tenta fazer coisas que não são mais do agrado dele, e o guia está lá, ei, olha para mim aqui, esse caminho é o errado, esse atalho não existe. Então você começa a perceber que esse é o relacionamento do Espírito com a sua vida. É por isso que Gálatas capítulo 5 escreve a respeito das obras da carne e a respeito das obras do Espírito. Eu quero ler com você, vamos ler bastante a Bíblia? A gente já leu bastante. Vamos continuar, Gálatas capítulo 5, verso 17 ao 25. Diz assim, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, diga comigo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
Amém, gente? Então vamos lá andar e viver uma vida no Espírito. Não é viver uma vida onde você não para de profetizar, mas é viver uma vida onde você não consegue mais pecar, porque você está declarando para a sua carne: agora quem comanda aqui é o Espírito Santo. Agora quem comanda a minha casa não são mais as discussões, não são mais as iras, não são mais as faltas de entendimento. Agora quem comanda a minha casa é o Espírito Santo. Então o seu casamento estava destruído, talvez existiam coisas erradas no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho, mas agora a carne perdeu e o Espírito venceu. E quando o Espírito vence, nós nos tornamos mais próximos de Deus. Vamos declarar isso, diga assim: na minha vida, a carne perdeu. Não, fala com vontade: a carne perdeu, porque o Espírito venceu. Diga: eu tenho o fruto do Espírito na minha vida. Amém? Receba amor, capacidade, habilidade, tudo aí na sua vida, em nome de Jesus. Então, se temos o Espírito, temos o fruto do Espírito na nossa vida, amamos a comunhão com o Espírito, nós passamos a ser cheios do Espírito, para que Ele nos envie agora de forma sobrenatural. E Lucas capítulo 4, verso 18 e 19, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então eu quero dizer para você: se o Espírito está em você, Ele também vem sobre você. E Ele vem sobre agora com uma capacidade de revestimento, aonde você recebe autoridade para se mover e para ser uma pessoa cheia dos seus dons. E eu quero viver com você uma igreja em 2026, que em março vai expandir pra caramba. A gente vai expandir demais, mas porque nós somos uma igreja que não vai ter mais medo de buscar as coisas do Espírito. Nós seremos a igreja com mais pessoas cheias de dons nessa terra. Gravataí vai ser transformada, Cachoeirinha, Canoas, Porto Alegre, não porque nós temos uma boa mensagem, mas porque nós temos uma revelação do Espírito. Nós somos cheios do Espírito, nós temos os dons do Espírito, nós amamos aquilo que o Espírito tem para produzir na nossa vida. Então não existe crente que tenha a opção de viver sem os dons do Espírito. Se você tem o Espírito, você precisa receber dele os dons também, porque você é uma ferramenta dos céus na terra. Quando você chegar onde você chegar, quando você abrir a sua boca para declarar, o inferno vai precisar recuar, a manifestação do céu vai começar a acontecer, os mortos vão ressuscitar, os enfermos serão curados e as pessoas entregarão a vida a Cristo. Amém. Mais do que nunca, nós precisamos desejar os dons espirituais. Ah, como é bom quando nos apaixonamos pelo Espírito Santo, mas também nos apaixonamos por tudo aquilo que Ele tem para compartilhar na nossa vida. E quando Ele compartilha os seus dons, meu irmão e minha irmã, não existe terra que suporte o peso da glória de Deus que se manifesta nos filhos que são filhos do fogo, da presença, que amam o Espírito como nunca. Esses dias eu falei, acho que no culto de quarta-feira, o nosso devocional Avançar, se eu não me engano era o dia 49, depois você pode procurar lá. Tinha uma frase que dizia assim: não existe fogo do céu que não acenda aos pés na terra. Vamos lá. Não existe fogo dos céus que não acenda os pés na terra. Eu quero dizer para você, o seu caminhar não é um caminhar natural, é um caminhar de alguém cheio do fogo do Espírito. Quando você chegar, os seus pés não são pés de pessoas comuns, mas são pés de pessoas cheias do Espírito Santo. Quando você abrir a sua boca para falar, você não vai falar coisas que você acredita,
Você vai falar coisas que o Espírito te convenceu a acreditar. E aquilo que o Espírito te revela, a terra precisa receber, celebrar e ser transformada. Quando você chegar, o fogo não simplesmente queima, mas ele clareia. Os seus pés serão pés que tirarão pessoas das trevas e levarão elas para a luz de Jesus. Nós precisamos buscar com dedicação os dons espirituais. Vamos lá, Deus não está interessado em pessoas que frequentam um culto. Deus está interessado naqueles que buscam a sua presença e recebem dos seus dons. Igreja, deixa eu falar isso para você. Os dons não cessaram. O mesmo Espírito de Pentecostes é o Espírito que está sobre nós nessa noite. O mesmo fogo que desceu lá está descendo aqui nesse lugar. O mesmo poder que utilizou os apóstolos para estabelecer a igreja é o mesmo poder que está sobre a nossa vida. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos é o Espírito que está em mim e que está em você. Nós não temos mais autorização para deixar o medo entrar na nossa vida. Nós não temos mais autorização para deixar os pecados, os problemas entrarem na nossa vida. A única autorização que existe em nós é a autorização para o poder de Deus vir, cair e se espalhar. Eu quero declarar isso para a sua vida. Você vai ser cheio, transbordante do Espírito e do poder do Espírito sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quero nem pensar muito. Será que você consegue falar com o Espírito Santo aí agora? Eu acho que eu já preguei bastante. Depois você lê a Bíblia e vai estudar em casa também. Responsabilidade é sua. O culto terminou, é tudo contigo. Fala para a pessoa do lado, é tudo contigo agora. Pastor pregou, te vira. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo não quer se relacionar com você na segunda-feira. Ele quer se relacionar com você de hoje até a eternidade. Ele não quer se relacionar somente nas suas necessidades. Você na verdade é um necessitado. Você necessita do Espírito Santo. Você precisa dele. Você depende dele. Você depende das revelações de Deus. Você precisa de Deus. Quem reconhece que precisa de Deus aqui? Deus sabe que você precisa dele. É por isso que ele deu o Espírito para você. Vamos lá. Que todas as mentiras do nosso coração caiam por terra. Essas mentiras que nos escravizam, que nos diminuem, que fazem nós olharmos para as circunstâncias ao invés de olharmos para a verdade. Que todas elas se prostrem agora diante da presença do Espírito de Deus. Que todas elas se tornem nada diante da revelação de quem o Espírito é, Espírito Santo. Espírito Santo, tu és o presente de Deus na nossa vida. Espírito Santo, tu és o sustento de Deus no nosso coração. Espírito Santo, tu és a certeza de que todos os dias temos um Pai que nos ama. Espírito Santo, tu és a certeza de que todos os dias nós não seremos consumidos, porque a presença de Deus está em nós através de ti, Espírito Santo. Como uma igreja madura, nós queremos te pedir perdão, Espírito Santo, por muitas vezes te tratarmos como um qualquer, por muitas vezes te deixarmos como uma opção, por muitas vezes acharmos que tu és somente uma resposta, mas tu és a vida de Deus em nós. Espírito Santo, nos perdoa se muitas vezes fechamos os nossos ouvidos e os nossos olhos para não te ouvirmos e te vermos. Espírito Santo, perdoa a nossa ignorância. Tu és o nosso melhor amigo. Tu és aquele que não solta a nossa mão. Tu és aquele que nos guia mesmo nas incertezas. Espírito Santo, nós precisamos tanto de ti. Nós não somos uma igreja que precisa de dinheiro, que precisa de milagres. Nós somos uma igreja que precisa do Espírito Santo.
Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos que Tu nos convença dos nossos pecados. Nós precisamos que Tu nos convença e nos leve ao arrependimento. Nós precisamos da Tua santidade, Espírito Santo. Nós oramos para que agora recaia a Tua presença mais um pouco sobre nós nessa noite. Ah, Espírito Santo, nós precisamos tanto de Ti. Vamos lá, será que no seu lugar você pode dizer o quanto você precisa do Espírito Santo? Para o Espírito Santo aí no seu lugar. Vamos lá, se você quiser fique de pé, se você quiser se ajoelhe, se você quiser faça o que você quiser. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade nessa noite. Você é perdoado, você é amado, você é filho, você é filha de Deus. Que você tenha sido alcançado pela presença de Deus nessa celebração. Obrigado a você que esteve conosco online. Cremos que Deus falou com você aí onde você está. E se você quer tomar alguma decisão, esse é o momento. Aponte seu celular para esse QR Code e decida agora mesmo por Jesus, pois nós temos uma jornada linda e queremos caminhar junto com você. Tchau, Deus abençoe, tchau. Que essa mensagem abençoa a sua vida, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, comente e compartilhe com alguém também esse conteúdo para nossa igreja conseguir alcançar muitas pessoas e você também receber as notificações dos próximos conteúdos. Oramos para que a sua semana seja abençoada e cheia da presença do Senhor. Um abraço da Ivales e Deus te abençoe.